Boa noite, estamos começando mais um programa Saúde Comunitária na TV Comunitária e debatendo mais um tema de saúde. O tema da discussão de hoje, hipertensão arterial. O nosso convidado, o professor Carlo José Félix Capi, médico cardiologista e professor da disciplina de semiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília. A hipertensão arterial, que é o aumento das cifras tensionais arteriais, é uma síndrome que acomete 20 a 30% da população, está diretamente relacionada à incidência de acidentes vasculares cerebrais, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, doenças vasculares. Porém, a hipertensão arterial pode se apresentar desde a ausência de sintomas até os sintomas determinados pelas lesões dos órgãos-alvos, em coração, rins, vasos e cérebro. No Brasil, a hipertensão arterial está diretamente relacionada à mortalidade cardiovascular em 300 mil pacientes e nos Estados Unidos em 800 mil mortes, sendo que por isso já se criou no Brasil até uma sociedade especializada no Brasil para diagnosticar o tratamento da hipertensão arterial, que é a Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. E para discutirmos sobre hipertensão arterial, eu trago o professor Carlo José Félix Capi, médico cardiologista e professor da disciplina de semiologia da Unimar. Boa noite, Carlo, é um prazer tê-lo conosco e o tema da discussão, hipertensão arterial. Boa noite, telespectadores da TV Comunitária. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Milton Marchioli para mim estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema muito importante. Tá? Carlo, e a nossa primeira pergunta, eu gostaria que você definisse ao nosso telespectador quando que eu posso considerar que o indivíduo tem cifras tensionais elevadas, ou seja, o paciente é hipertenso. Bom, a gente não pode só se deter, hoje em dia, às cifras tensionais, né, da doença hipertensiva. Mas hoje existe, como regra, como uma classificação contra o grau da doença hipertensiva. Né? Nós podemos considerar pessoas normais como pressão 13 por 8, ou seria isso, 130 de pressão arterial sistólica e 80 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. Tá? Existe o normal limítrofe. O que seria isso? Tá? Até 139 da pressão arterial sistólica ou, se não, ou 189 da pressão diastólica. Tá? E a níveis de cifras, como diria, para ter a doença hipertensiva ou mesmo a elevação da pressão arterial, seria acima de 14 por 9, ou seria 140 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica e 90 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica. Carlos, e quais seriam as causas da hipertensão arterial? Seriam fatores genéticos, a interação de fatores ambientais ou ambos da determinação de cifras pressóricas elevadas? Bom, e isso é uma coisa muito importante, tá, que a gente está definindo. Tá? Quando a gente vai classificar a doença hipertensiva, nós podemos classificar como ao grau, a intensidade, ou também como classificar como tal tipo. Né? Nós podemos dividir ela em dois grupos grandes, que seria o grupo da hipertensão arterial primária e hipertensão arterial secundária. Como o próprio nome está falando, a hipertensão arterial primária seria aquela chamada também de essenciais. Isso nós sabemos são fatores multicausais, multifatoriais, principalmente temos grande importância aí do fator genético que estaria associado a essa doença. Tá? A hipertensão arterial secundária, nós devemos lembrar que também o próprio nome está falando, é secundária a alguma causa. Isso o médico tem que ter um enfoque importante, principalmente na hora de fazer o diagnóstico do seu paciente, rotular antes ele com uma doença hipertensiva, que é outra coisa que a gente vai comentar ao longo desse programa. Após rotulado, feito o diagnóstico preciso da doença da hipertensiva, nós devemos saber se o paciente tem uma hipertensão essencial, quer dizer, primária ou secundária. A importância disso porque a hipertensão secundária pode ter causas que são remissíveis, quer dizer, são causas que podem ser retiradas, tá? Reversivamente. Tá bom? Eu perguntaria então agora a você, Carlos, qual é a prevalência da hipertensão arterial? Qual é a percentagem que nós temos, de uma maneira geral, na população em pessoas hipertensas? Bom, a doença hipertensiva, à medida que vai
vai tendo a evolução, até a industrialização da sociedade, fatores hereditários, o estresse também vem se crescendo, a prevalência dela vem se aumentando. Principalmente hoje se acredita que a cifra seja em torno de 20%, tá, da população. Tá? Isso corresponde a mais ou menos às cifras atuais, tanto da nossa população brasileira como países de primeiro mundo, como foi citado os Estados Unidos. Tá? Uma doença ainda que tem uma prevalência alta, que deve ser feito diagnóstico precoce, como foi feito na introdução do programa, sempre prevenindo as lesões de órgãos-alvos. Tá? E lembrando também que essas lesões, muitas vezes, são lesões até fatais, lembrando aí o infarto agudo do miocárdio. Gostaria que você posicionasse o pensamento dos nefrologistas e dos cardiologistas, e o telespectador poderia estar fazendo essa pergunta: a hipertensão tem cura ou tem controle? Exatamente. Isso é um ponto muito importante, até para esclarecimento do seu paciente. A hipertensão arterial, a doença hipertensiva, na verdade, ela não tem cura, é uma doença incurável. Mas existe um controle dessa doença, quer dizer, o controle tem que ser uma parceria entre o médico e o paciente, até mesmo estar orientando a terapêutica, a adesão terapêutica medicamentosa e também não medicamentosa, não farmacológica. Tá? Isso é uma coisa extremamente importante para estar vendo o paciente, porque é uma doença crônica. O paciente tem que saber que se ele for tomar remédio, ele vai ter que tomar esse remédio até o final da sua vida. E com isso é importante se falando para o paciente para estar tendo adesão terapêutica. Tá? Em relação ao quadro clínico, nós sabemos que a hipertensão pode até não ter nenhum sintoma ou mesmo sinal, como pode se apresentar com vários sintomas e sinais de acordo com os órgãos-alvo atingidos na evolução da hipertensão arterial, quais sejam os órgãos, notadamente rins, cérebro, coração. Gostaria que você comentasse, Carla, em relação a essa sintomatologia, esses extremos, desde a ausência de sintomas até uma variedade de sintomas de acordo com as lesões dos órgãos-alvo. Bom, devemos lembrar que, como uma doença pode ser assintomática, muitas vezes o diagnóstico dela pode ser tardio. Tá? Com isso, faz com que o paciente procure-se um médico ou procure saber que tem alguma coisa alterada quando aparece algum sintoma. Principalmente quando ele vai ser acometido por uma angina, uma insuficiência coronariana, ou tem um acidente vascular cerebral, que é o popular língua derrame, né? Língua popular. Ou se não, o paciente começa a ter uma disfunção renal progressiva ou lesão até em retinopatia hipertensiva, diminuição da acuidade visual. Nisso faz com que o paciente tenha que ser orientado a fazer uma prevenção. É uma coisa que ainda a gente está se desenvolvendo, principalmente a nossa população brasileira, a prevenir as doenças. Não só a doença hipertensiva, como a diabetes e outras doenças crônicas. Mas a doença hipertensiva em si, nós devemos sempre estar mensurando, medindo os índices pressóricos, os níveis pressóricos dos pacientes em qualquer consulta, ou mesmo fazer campanhas para estar difundindo isso, para detectar precocemente a doença, para que não se atinja determinados órgãos que são vitais para nós, para que seja deteriorado, como coração, cérebro e rim, e as vísceras, que são as retinas. Né? A hipertensão arterial está diretamente relacionada como fator de risco à insuficiência coronariana, além de colesterol, de dislipidemia, enfim, de outros fatores. E também em relação a acidente vascular cerebral. Gostaria, Carlos, que você chamasse a atenção do nosso telespectador em relação às complicações em não se tratando a hipertensão, quais riscos cardiovasculares o paciente poderia apresentar na evolução da hipertensão. Isso é uma coisa muito importante que a gente está falando aqui nesse programa, porque muitas vezes o paciente ele acha que o nível pressórico ele vai estar só se atento ao nível pressórico. Isso é um engano. Nós sabemos que pacientes com níveis pressóricos elevados e já com outros fatores de risco coronariano contribuem para a progressão da doença. Tá? Isso é uma coisa importante também. Se você tem pacientes idosos, que é uma coisa que se difunde assim, de maneira geral, que esse paciente tem que se acostumar com uma pressão alta, quer dizer, ou tem artéria de passarinho, ou tem uma artéria de aterosclerose, ou diminuição da complacência vascular. Na verdade, esses pacientes com os estudos baseados em evidências, estudos epidemiológicos randomizados, mostraram que o nível pressórico dos pacientes tem que ser cada vez menor, se perfazendo ainda 130/8.
Esses pacientes que manterem esse nível expressórios morreram muito menos, quer dizer, de doenças coronarianas, tiveram menos acometimento de doenças renais e também de lesões tipo AVC. Na parte cardiológica, isso é importante. Um paciente que já tem uma insuficiência coronariana grave, nós devemos sempre ter o controle hipertensórico desse paciente. Lembrando que a doença hipertensiva, principalmente a pressão arterial sistólica, é um fator limitante para o consumo de oxigênio desse miocárdio, porque você vai aumentar a demanda disso porque você tem que vencer a pós-carga cardíaca, tá? Então é um fator que você tem que estar controlando a hipertensão arterial desse paciente. Fora isso, esse paciente pode ter algumas coisas que nós chamamos de adaptação cardíaca frente ao nível pressórico. O coração dele vai estar sempre habituado a manter uma pressão alta e com isso vai fazer uma força muito maior durante a sístole para vencer essa barreira, quer dizer, vencer a pós-carga, levando-se a uma adaptação inicial de uma hipertrofia ventricular. Essa é uma doença progressiva também que faz aumentar o consumo miocárdico desse paciente, com isso causando até dor precordial. Então, o cardiologista deve fazer o diagnóstico precoce também dessa alteração, porque isso pode levar a uma disfunção miocárdica e muitas vezes, se não diagnosticada, pode ser até irreversível essa disfunção miocárdica. Existe hoje um arsenal terapêutico muito amplo para isso. E sabemos que através dos trabalhos, também que esses arsenais terapêuticos devem ser reescolhidos com critérios, sempre levando em conta o paciente que você está tratando e também os níveis pressóricos e qual o objetivo que você vai estar abordando, principalmente pensando em nível de lesões em órgão-alvo. No caso da hipertrofia ventricular esquerda, nós estamos tendo que qualquer remédio que abaixe essa pressão faz com que você tenha uma diminuição desse ventrículo. Mas o remédio, a classe de medicamentos que mostrou que trouxe benefício até a diminuição dessa massa muscular foram os inibidores da ECA. Tá? Então, nossos pacientes, nós devemos sempre estar fazendo um diagnóstico, procurando se ele não tem lesão em algum órgão, principalmente hipertrofia ventricular. Se tiver doença coronariana associada, nós devemos fazer o controle desse paciente para ter que ter um controle rigoroso para não deixar os níveis pressóricos aumentarem. Fora isso, nunca lembrar só o nível pressórico, a gente não só se ater a nível pressórico, nós temos que levar que esse paciente pode ter uma dislipidemia associada, pode ser um paciente obeso, pode ser um paciente que tem sedentarismo, então nós devemos sempre abordar o paciente como um todo, fator de risco coronariano, não só pensar na doença hipertensiva em si, principalmente em relação ao paciente diabético. Nós sabemos também que já está provado que os pacientes diabéticos hipertensos, a doença coronariana em si tem um enfoque muito maior. Tá? E outra coisa importante que devemos estar falando aqui, não só o tratamento de pacientes com medicamento. O primeiro tratamento já consagrado, que nós devemos lembrar que todos os pacientes devem receber, é o tratamento não farmacológico. Lembrando que o paciente deve ser orientado contra isso. Tá? E esse tratamento não farmacológico, isso nós vamos seguir trabalhos, estudos que já foram feitos, consagrados também, lembrando que o excesso de peso, a obesidade é uma coisa importante e como um fator até terapêutico. Tá? Lembrando que os pacientes com índice de massa corpórea igual ou maior que 27 devem ser estimulados a perder o peso, fazer atividade física e diminuir a ingesta de gorduras, tá? Principalmente gordura animal não saturada. Você falava da hipertrofia ventricular esquerda e a hipertrofia ventricular esquerda é um fator independente de risco de mortalidade cardiovascular, além do que a hipertrofia do ventrículo esquerdo pode levar também à insuficiência cardíaca, que nós sabemos que é do tipo diastólica, agravando ainda mais a evolução desse paciente que já era hipertenso e agora passa a ter um fator independente de risco de mortalidade cardiovascular, além da própria hipertensão, e ainda a insuficiência cardíaca. Cara, então, a melhor forma de prevenir a hipertrofia ventricular esquerda seria iniciar precocemente o tratamento da hipertensão arterial. Perfeitamente. Isso que o Dr. Milton falou é uma coisa muito importante. Nós sempre devemos lembrar, fazer o diagnóstico precoce da doença hipertensiva, dependente da lesão que for acometida no órgão-alvo, para a gente quiser preservar esse órgão-alvo vital, tanto o coração, o rim, o cérebro, nós devemos estar tratando precocemente essa doença. No caso específico aqui do coração, essa hipertrofia não sendo diagnosticada vai causar uma disfunção diastólica e isso pode levar com que o paciente desenvolva uma insuficiência cardíaca.
faz com que o paciente, além de ser um paciente hipertensivo, tenha uma lesão importante em um determinado órgão-alvo, que é o sistema miocárdico, o coração, e isso evolui com uma doença também da insuficiência cardíaca. Então, além de hipertenso, ele também vai ser um paciente com insuficiência cardíaca. Isso também piora o nível de prognóstico desse paciente. Então, a terapêutica medicamentosa, a não medicamentosa, deve ser orientada precocemente nesse paciente. Então, viveu mais quem fez o tratamento precoce e o diagnóstico precoce, não deixando deteriorar esse órgão tão nobre. Em relação aos rins, a hipertensão arterial pode, depois de muito tempo de evolução, levar à insuficiência renal. Aliás, as unidades de diálise, duas grandes doenças levam, e no caso da hipertensão, uma síndrome, levam à insuficiência renal. Seria a diabetes mellitus e a hipertensão arterial. Falávamos da insuficiência cardíaca como agravada pela hipertensão e agora, Carlos, além disso, também a possibilidade da insuficiência renal. E também, desta forma, a prevenção, tratamento precoce da hipertensão arterial seria a melhor forma de prevenir a insuficiência renal. Perfeitamente. É a mesma análise que nós fazemos parte do coração, miocárdio, nós também devemos transportá-la para o rim, tá? Hoje, o cardiologista ou qualquer especialidade como clínico, quem for tratar um paciente hipertensivo, tem que lembrar que existem marcadores de prognóstico, tanto da doença hipertensiva, nesses órgãos-alvos também. Paciente que já começa a se esboçar no exame, que já tem uma microalbuminúria, nós devemos ter um enfoque de prognóstico desse paciente, é um prognóstico pior. Tá? Esse paciente deve ser tratado de uma maneira mais intensa, quanto aos níveis pressóricos e todo nível de doença hipertensiva, para a gente não deixar deteriorar esse rim, quer dizer, não deixar o paciente se evoluir para uma insuficiência renal crônica. Mesma análise que nós fazemos para o coração, não deixar esse paciente se tornar um paciente com uma insuficiência cardíaca, tá? Que são doenças progressivas e doenças que lesaram órgãos vitais. Tá? Quando a gente estava falando de doença hipertensiva e causas secundárias, e o médico tem enfoque não deixar só o nível pressórico, mais uma vez, é uma mensagem que eu quero deixar clara, mas sim sempre procurar a causa dessa doença. Nós devemos saber que essa pode ser uma causa facilmente controlada ou uma facilmente retirada. Exemplo disso, sempre que eu for fazer um exame clínico no paciente hipertenso, nós devemos lembrar que devemos fazer a ausculta abdominal, não é só a ausculta cardíaca, tá? Lembrar que a ausculta abdominal, se o paciente tiver massa ou tiver um sopro sistólico durante o exame físico Pensar também. em estenose de artéria renal. Estenose de artéria renal. Nós podemos lembrar que o paciente pode ter, então, a hipertensão renovascular, que pode ser tratada. Se o paciente só tiver enfoque no hipertensivo, nos níveis hipertensóricos, nós vamos não estar curando esse paciente. Lembrar também que hoje em dia, que é muito difundido, está vendo de uma maneira até errônea por alguns colegas, ou até uso abusivo de alguns medicamentos, uso crônico, principalmente de anticoncepcionais orais, medicamentos que são vasoconstritores nasais ou sistêmicos, tá? Que tem um uso, principalmente os vasoconstritores nasais, tem um uso abusivo de alguns pacientes. Anti-inflamatórios não hormonais. Anti-inflamatórios não hormonais, que é uma coisa importante, o uso de corticoide terapia crônico, tá? Isso são tudo causas secundárias, também causas medicamentosas de hipertensão arterial secundária, tá? É importante a gente sempre estar vendo essas causas. Suspeitar de pacientes que tenham hipertensão jovens, quer dizer, abaixo da casa dos 30 anos, ou pacientes com acima de 50 anos que não eram hipertensos, desenvolver hipertensão. Sempre tem que estar pensando numa hipertensão arterial secundária nesses pacientes. Nós também falamos do tratamento não farmacológico. Além da diminuição do peso desses pacientes, nós temos que estimular também o tabagismo desses pacientes, tá? O controle da doença não é só o remédio. Mais uma vez, temos que lembrar, o paciente que é tabagista, o médico, por obrigação, tem que estar orientando ele a abandonar esse hábito, tá? Principalmente o paciente sedentário, nós temos que estimular o exercício físico. Mas qual exercício físico? Qual atividade física para o hipertenso? Nós sabemos que nós podemos dividir a atividade física em exercícios isométricos e isotônicos. Né? Um exemplo disso são as caminhadas, o exercício isotônico, que deve ser estimulado pelos médicos. Lembrar qual que é a quantidade de atividade física, qual é o valor dessa caminhada. Se nós formos fazer um teste ergométrico desse paciente, calculando o consumo máximo de oxigênio,
Nós lembrar que a atividade física tem que ficar entre 40% a 60% desse consumo máximo de oxigênio no miocárdio. Isso quer dizer, em regras gerais, uma caminhada de 30 a 40 minutos por dia, diariamente, ou no maior dias da semana, no mínimo 5 vezes por dia, 5 vezes durante 5 dias da semana que deve ser feita essa caminhada. Quer dizer que não é o atleta de final de semana. Quer dizer, o ideal seria caminhar 30 a 40 minutos, não deixando acumular tudo isso, querer caminhar 6 horas no domingo ou no sábado. Então, isso também não traz nenhum benefício no sistema cardiovascular e também para controle da hipertensão arterial sistêmica. Fora isso, pacientes também que fazem uso abusivo de bebida alcoólica. Nós sabemos que os trabalhos também mostram que pacientes que têm ingesta maior que 30 ml de etanol por dia, isso é um fator também para estar contribuindo para a elevação da pressão. Tá? Isso equivale mais ou menos a 720 ml de cerveja ou 300 ml de vinho ou uma dose de uísque em torno de 60 ml. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, o etilismo deve ser combatido pelo médico. Então, não é só ficar atento ao níveis, ficar entrando em foco a níveis pressóricos. Tá? Outra coisa que a gente deve sempre estar orientando o paciente é contra a ingesta de sal. Nós sabemos que o sódio, ele retém água, com isso vai aumentar a volumia, e isso, a ingesta de sal é uma coisa que também está provada que aumenta os níveis pressóricos. A ingesta de sal pelos trabalhos, pelos estudos, nós sabemos que não deve ultrapassar 100 miliequivalentes ao dia. Isso quer dizer, seria 6 gramas de sal de cozinha, em média, que é uma das colheres de chá de cozinha. Então, essa dieta não deve se exceder isso. Isso quer dizer que é toda dieta de 24 horas. Então, se o paciente tem o hábito alimentar de estar fazendo uma ingesta, comendo comida muito salgada, ou ter o saleiro à mesa para complementar com sal, isso é uma coisa que deve ser estimulada e orientada sobre o paciente. Sempre todos esses fatores têm que ser explicado o porquê ao paciente, não só como regra. Lembro mais uma vez que nós devemos ter uma parceria com o paciente. Nós devemos orientar até a adesão terapêutica não farmacológica, sempre explicando os motivos dessa orientação e os motivos que levam a você a estar fazendo essa orientação. Tá? Programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária, recebendo o médico cardiologista Carlos José Félix Cap, professor da disciplina de Semiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília. O tema da discussão de hoje, hipertensão arterial. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltaremos a seguir. Programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária, recebendo o professor Carlos José Félix Cap e o tema da discussão, hipertensão arterial. A angina do peito, uma manifestação clínica comum de doença da artéria coronária, aflige mais de 3 milhões de indivíduos nos Estados Unidos. A angina decorre de um aporte insuficiente de sangue ao músculo cardíaco, sobretudo durante o esforço físico. Hoje em dia, a angina do peito é definida como desconforto no tórax ou em região próxima, tipicamente provocado por esforço ou ansiedade, em geral durando alguns minutos, aliviado pelo repouso ou medicação e não resultando em necrose do miocárdio. O infarto é responsável por 750 mil internações hospitalares nos Estados Unidos a cada ano. A doença coronária é diagnosticada em até 7 milhões de americanos por ano e mata 500 mil americanos anualmente. Morte súbita, sem hospitalização, ocorre em torno de 350 mil vezes. Portanto, a doença coronária é muito importante hoje na prática e na medicina. E eu gostaria que o Dr. Carlos relacionasse a hipertensão arterial como também um dos fatores na gênese da insuficiência coronária. Bom, essa relação é uma relação muito estabelecida e forte. Nós devemos lembrar que a doença hipertensiva, como foi falado antes, é uma doença que o coração tem que vencer uma barreira, um nível pressórico. Isso faz com que o coração leve-se uma hipertrofia,
isso aumentando a demanda. A angina, que seria? Seria uma balança, onde você tem uma desproporção entre a oferta e o consumo de oxigênio. Qualquer prato dessa balança que esteja em desequilíbrio faz com que ocorra angina. Então, a oferta e o consumo tem que ser uma coisa equivalente. No caso da doença hipertensiva, quando ocorre uma hipertrofia ventricular, o aporte de sangue vai estar sempre sendo suprido, mas o consumo, como aumentou a massa muscular, vai ter que estar um consumo aumentado. Então, você tem um desnível dessa balança, causando a angina. Fora isso, nós temos as obstruções fixas coronarianas, que seriam os ateromas, que é uma coisa que muitamente difundida pela mídia e que dá só ênfase à dislipidemia, quer dizer, só ao nível de colesterol alto. Até popularmente fala-se, não, o problema cardíaco, de algumas pessoas que só pensam que é o estresse e o colesterol alto, deixando de lado as doenças crônicas como a diabetes e a doença hipertensiva. Tá? Nesse caso, o cardiologista tem que ter uma estabilidade para estar se debatendo com o paciente, para justamente estar tratando e controlando essas doenças crônicas, principalmente a doença hipertensiva e também a diabetes, se tiver associado esse paciente. Tá? A obesidade, Carlos, é um dos fatores que também está relacionado à gênese de insuficiência coronária. Eu gostaria de perguntar a você qual seria a relação de obesidade e aumento da pressão arterial. Quais mecanismos levariam na obesidade o aumento da hipertensão arterial? Perfeitamente. A obesidade, como foi dito no outro bloco, que um médico tem que estar fazendo uma orientação para justamente estar diminuindo o peso do seu paciente, orientando ele a perder peso, sabendo que isso, nós sabemos, deve ser calculado o índice de massa corpórea do seu paciente. O paciente tem que ser pesado na consulta, deve ser feita uma orientação. Nós devemos manter esse índice de massa corpórea, não deixando chegar a 27, abaixo de 27. Após esse índice, existe uma relação forte com doença hipertensiva. Até a perda de peso, existe uma relação no trabalho falando que cada quilo perdido se pode diminuir 1,5 a 1,6 milímetros de mercúrio da sua pressão arterial. Tá? A relação dessa fisiopatologia é uma relação importante. Devemos lembrar que a doença hipertensiva não é só o aumento do nível de pressão, existem alterações vasculares, levando a pensar o aumento da resistência periférica que existe nesses pacientes. Tá? Então, a relação o índice de massa corporal, quer dizer, o excesso de peso e aumento da resistência periférica, estaria levando ao aumento do nível de pressórico desse paciente, a doença hipertensiva. Muitas vezes, o paciente, se a gente tivesse que escolher, só o paciente perder o peso, quer dizer, perder peso, massa corporal, seria o tratamento ideal da doença hipertensiva. Até mesmo o paciente que teria sido orientado a tomar medicamentos e não dando um foco ao tratamento não medicamentoso, faz com que o nível da pressão dele emagrecendo, faz com que o nível de proteção volte ao normal. Tá? Em relação a outro fator de risco, muito relacionado também e associado à hipertensão, insuficiência coronária e hipertensão, é o tabagismo. O tabagismo aumenta a pressão arterial? Isso é uma verdade ou normalmente é um fator associado à hipertensão e ambos levando a risco cardiovascular? Novamente, o tabagista é uma coisa que deve ser estimulada tanto como a nível pensar as doenças cardiovasculares, mas também as doenças pulmonares, lembrar que está relacionado a alguns tumores pulmonares e essas lesões até vasculares. Né? E em nível de conta, nós temos que lembrar também o nível coronária e também hipertensão, que é o tema do programa. Isso tem uma relação muito forte, também pré-estabelecida, que o tabagismo eleva-se à hipertensão. Tabagismo mais hipertensão faz com que soma-se e aumentando o risco de doenças coronarianas. Tá? O médico sempre tem que se explicar para o paciente, tentar estimular esse hábito, que é um hábito nocivo à sua saúde. Ultimamente, o paciente acha que isso não vai acontecer com ele, as doenças e lesões de órgãos-alvos, porque um amigo dele já teve que morreu de outras doenças, que não fumava, ele vai citar como exemplo. Muitas vezes é comum isso no consultório. Nós devemos lembrar que nós temos uma doença com fator hereditário também, tá? A doença coronariana e a doença hipertensiva. Então, nós sabemos que a doença hipertensiva mais o tabagismo faz somar, se ele tiver fatores predispostos a doenças mais graves, principalmente lesão em órgão-alvo, nível cardíaco, até a insuficiência coronariana.
Professor Carlos, gostaria que fosse comentado agora, no Saúde Comunitária, o papel na dieta. Falávamos do sal e do seu malefício como causa de hipertensão arterial. Muitas das vezes, os pacientes ingerem uma quantidade excessiva de sal no dia a dia e isso acaba elevando a pressão arterial. Mas eu gostaria que você comentasse também em relação ao cálcio na dieta, se tem alguma correlação com a hipertensão arterial, e também a ingesta do potássio, como também a pouca ingesta de potássio, hoje, no nosso mundo ocidental, como gênese de hipertensão arterial. Muito bem. A doença hipertensiva, como relacionada a esses fatores do hábito alimentar, é uma coisa também importante que o cardiologista ou o médico que for estar abordando esse paciente deve ser orientado. Tá? Nós devemos saber que não é só o sal que vai estar aumentando os níveis pressóricos. Se o paciente faz ingestas abusivas de cálcio ou qualquer comprimento ou qualquer outro malefício que vai trazer, como assim, uso crônico de diurético, tá? Que vai expoliar o potássio, existe uma correlação da hipotassemia com níveis pressóricos. Então, o médico deve estar orientando o seu paciente, até ajustando a dose desses medicamentos para não deixar expoliar esse sal. E está incentivando a comer alimentos que tenham suprimentos de potássio. Muitas vezes o médico tem que lançar a mão de reposição desse mineral, quer dizer, desse sal. Lembrar disso que o sal, o cloreto de sódio, na verdade, também nós encontramos muito ricos alimentos embutidos enlatados, correspondendo até 75% Perfeito. da ingesta desses alimentos. Então, o cardiologista em si deve estar sempre orientando o seu paciente a estimular o uso, o abuso desses alimentos embutidos enlatados, lembrando o sódio. Se o paciente faz um uso de uma medicação que expolia potássio, tipo diurético, também deve ser adequada a dose, tá? Para estar vendo isso. O cálcio também deve ser mantido em níveis aceitáveis, porque esse distúrbio do cálcio faz com que cause também aumente de níveis hipertensivos. Lembrar sempre que a ingesta, não só desses sais, também a ingesta de gordura, lembrando a dislipidemia como um fator também coadjuvante e também a obesidade, que foi citado. Uso de medicamentos como anti-inflamatórios não hormonais, uso de corticosteroides, descongestionantes nasais, uso de anticoncepcional oral. São drogas que podem aumentar a pressão arterial? Sim, essas drogas são drogas que nós, como dizemos no início, são drogas que são causas de doenças hipertensivas secundárias. O uso excessivo, crônico e abusivo dessas drogas, desses medicamentos, tem que ser desestimulados. Principalmente quem faz uso crônico e até excessivo de vasoconstritores nasais, que tem que sempre estar fazendo uso habitual, que sempre tem uma rinite crônica. O médico sempre tem que estar orientando e vendo qual o risco e benefício do seu paciente, tá? Muitas vezes o uso abusivo de corticoide tem doenças que você vai ter que estar lançando mão da corticoide-terapia. O tratamento das colagenoses, do lúpus eritematoso sistêmico, enfim, de uma série de doenças onde o uso do corticoide é indispensável. Mas lembrar, Carlos, então, dessa associação do corticoide com hipertensão arterial. Sim, é importante lembrar da associação que esse uso abusivo vai fazer aumento do nível pressórico e é uma causa medicamentosa, que é uma hipertensão secundária. Então, muitas vezes o médico vai ter que estar tirando de maneira gradativa esse corticoide e vendo qual é o risco e benefício do seu paciente, tá? Lembrar que também os anticoncepcionais orais também deve ser orientado a paciente a estar revendo isso. Sempre estar procurando anticoncepcionais de baixa dosagem. São os anticoncepcionais de quarta geração. Sempre estar orientando a procurar seu ginecologista se está vendo uma troca desse medicamento. Um detalhe importante, não, Carlos, é que se houver aumento da pressão arterial com anticoncepcional oral, o tratamento é retirar o anticoncepcional oral e procurar um método alternativo e não deixar o anticoncepcional oral e prescrever um antihipertensivo. Perfeitamente.
como é uma causa de hipertensão secundária. Sempre o médico tem que estar retirando essa causa, que é uma causa removível, quer dizer, uma causa que vai ser retirada. Não está tratando o paciente. Um paciente que vem fazendo uso abusivo de vasoconstritor nasal, ele tem uma hipertensão secundária a isso. Não vou estar prescrevendo para ele um medicamento antihipertensivo. Ele vai continuar fazendo uso do vasoconstritor nasal. Então, vamos retirar. O caso do anticoncepcional oral é o mesmo raciocínio. Se a paciente precisar fazer uso desse medicamento, sempre tem acompanhamento com o seu especialista ginecologista, até diminuir a dose, ou o ideal seria a retirada desse medicamento. Lembrar também que o uso de drogas ilícitas, como cocaína, também faz com que aumente os níveis pressóricos e também é um risco de fator coronariano, tá? Lembrar do vasoespasmo coronariano que essa droga pode causar, tá? Sempre está estimulando também o uso dos seus pacientes que venham com essa queixa dessa droga. Então, além de causar doença hipertensiva, pode provocar até morte súbita. Nós devemos lembrar também que o uso desses medicamentos, o médico tem que sempre estar orientando o paciente o risco e o benefício. Não é porque o paciente hoje está fazendo uso desse medicamento e fala, não, eu vou ter que parar porque isso vai aumentar a minha pressão. Nós devemos sempre estar expondo ao médico que vai estar tratando esse paciente, o colega, mais seu cardiologista, sempre está pesando o risco e benefício a essa terapia. Nós temos a nossa primeira imagem desse bloco, que seria a evidência macroscópica da cardiopatia hipertensiva, que seria o espessamento do ventrículo esquerdo secundário à hipertensão arterial. Eu gostaria do comentário do professor Carlo em relação a essa situação da cardiopatia hipertensiva. Perfeito. Esse corte mostra-se o coração, o ventrículo esquerdo hipertrofiado. Nós vemos que é uma hipertrofia simétrica, envolvendo toda a câmara cardíaca, todo o ventrículo esquerdo. Isso é uma adaptação cardíaca frente a essa barreira pressórica, e isso é uma adaptação crônica. Devemos lembrar que isso não ocorreu da noite para o dia, quer dizer, foi ocorrido justamente frente ao longo tempo, quer dizer, o coração tem que vencer essa barreira durante um bom tempo, tá? E isso a natureza faz com que ele se hipertrofia. Isso seria um benefício no primeiro estágio, mas se torna-se um malefício se a gente não intervir, quer dizer, se não fizer o diagnóstico precoce da doença hipertensiva, deixando esse processo adaptativo se ficar crônico e lembrarmos que isso leva a uma disfunção diastólica progressiva também, e aumentando o consumo, a demanda, o aporte sanguíneo, quer dizer, que nessa área, porque a demanda de oxigênio para essa área, para esse músculo hipertrofiado... Devido ao aumento da espessura da parede, exatamente, necessidade de maior oxigênio, e um detalhe interessante, Carlos, que seria a insuficiência cardíaca pela restrição da cavidade ventricular. Perfeitamente. Além de hipertrofiar, nós devemos lembrar que o espaço interno do coração, a cavidade cardíaca, vai ser diminuído, tá? Isso leva a um tipo de uma insuficiência cardíaca restritiva, quer dizer, uma doença de disfunção diastólica, tá? Isso é uma coisa importante, porque nós devemos prevenir isso. Então, o diagnóstico precoce, tá? O diagnóstico até, vamos dizer, não levar a estágio adaptativo cardíaco seria interessante. Se esse paciente, se fosse diagnosticado precocemente e feito o controle adequado de sua pressão, o coração dele não com certeza não levaria essa adaptação, e se não a gente não brecar esse processo, vai levar a uma disfunção ventricular, até uma insuficiência cardíaca. Na literatura presente hoje, nacional e internacional, as drogas de eleição para o tratamento da hipertrofia ventricular esquerda seria o uso de drogas do tipo inibidores de enzima conversora. Gostaria que você comentasse isso, e essa afirmação é verdadeira? Sim, essa afirmação é extremamente verdadeira e importante, tá? Esse paciente é um paciente ideal para tomar inibidor da enzima conversora, angiotensina, que são os inibidores da ECA. Devemos sempre estar lembrando que é uma droga excelente, uma droga que deve ser de primeira escolha nesse tipo de paciente. Não devemos estar generalizando para todos os pacientes. Cada paciente que for fazer um uso farmacológico, quer dizer, o tratamento farmacológico, nós devemos sempre estar vendo o risco e o benefício àquele classe de paciente, aquele grupo de paciente.
O inibidor da ECA para esse paciente é a droga de eleição, quer dizer, a droga de primeira escolha. Existe uma resposta muito boa, tanto é que o aporte miocárdico, quer dizer, essa hipertrofia, a tendência é a regressão dela e voltando-se muitas vezes ao coração ficar uma espessura normal até o miocárdio não disfunção. Isso vai depender justamente ao quê? A depender ao estágio que nós pegamos a doença, quer dizer, se não deixou essa doença ficar uma doença crônica, uma lesão progressiva miocárdica. Isso nós lembramos que o miocárdio passa por mudanças, são rearranjos dentro da sua estrutura que pode ser reversível ou não. Quando mais precocemente for diagnosticado, não deixar que ocorra essas disfunções da musculatura, a doença vai ser reversível. Muitas vezes que houve esses rearranjos no miocárdio, nós chamamos de remodelação, faz com que torne-se irreversível isso. Levamos uma fibrose, porque tem uma fibrose, aí o componente fibrótico. Então, isso é uma coisa muito importante que nós devemos estar lembrando até o paciente, que há um tratamento muito bom, um tratamento que tem uma cura, índice de muito bom e uma droga excelente. E muitas vezes está estimulando ele a tomar esse medicamento, porque ele vai falar, doutor, minha pressão está normal, eu estou medindo, está uma pressão normal. E para de tomar o medicamento, porque a pressão está normal. Então, o cardiologista ou médico que for tratar desse paciente, lembrar que a pressão dele está em níveis normais, porque ela está controlada à custa de medicação. Tá? Nunca devemos estimular o paciente para o tratamento medicamentoso, porque o nível pressórico está normal. Programa Saúde Comunitária, na TV Comunitária, recebendo o médico cardiologista Carlos José Félix Cap, professor da disciplina de Semiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília. Nós vamos ao nosso outro intervalo e voltaremos a seguir. Programa Saúde Comunitária na TV Comunitária, debatendo o tema de saúde e o tema hipertensão arterial, recebendo o médico cardiologista Carlos José Félix Cap, professor da disciplina de Semiologia da Universidade de Marília, da Unimar. E neste último bloco, gostaria que o professor Carlos comentasse a relação entre hipertensão arterial e acidente vascular cerebral. Essa relação é extremamente importante e eu gostaria dos comentários do professor Carlos. Bom, como foi dito, é uma relação muito importante mesmo. O cardiologista não pode ter enfoque só a nível cardíaco, enquanto está abordando doença hipertensiva. Nós devemos falar do aspecto renal e outro aspecto importante de lesão de órgão-alvo é o cérebro. Tá? Levamos a doenças irreversíveis como a doença vascular cerebral, quer dizer, o acidente vascular cerebral se torna irreversível. Essa doença hipertensiva, os níveis pressóricos cada vez altos, principalmente da hipertensão, faz com que o paciente já tenha uma predisponibilidade, quer dizer, uma fragilidade a nível vascular, fazendo que tenha os AVCs, que a gente chama de acidente vascular cerebral hemorrágicos, ou podendo até ter os espasmos cerebrais, lembrar dos ataques isquêmicos transitórios e também dos AVCs isquêmicos, onde falta-se o sangue numa determinada região E nós cerebral. temos a primeira imagem do acidente vascular cerebral, que seria a presença de hemorragia cerebral, secundária hipertensão arterial, e essa imagem vai ser comentada agora pelo professor Carlos, que seria a correlação entre o aumento da hipertensão arterial, nesta imagem, Carlos, da base do cérebro e o sangramento no sistema nervoso central. Bom, esse é um exemplo de um acidente vascular cerebral hemorrágico, nós temos aí a fragilidade capilar, um nível pressórico elevado, fazendo com que o sangue se extravase. Essa área cerebral que era suprido por essa vasculatura passa a ser uma área que vai faltar o sangue, com isso elevando-se um grau de anóxia. E com isso nós sabemos que o tecido cerebral é um tecido extremamente nobre, dependente altamente de oxigênio, não suporta a isquemia, quer dizer, ou até a anóxia.
nesse caso levando-se a uma necrose, uma perda. Isso é uma lesão irreversível. O médico geralmente pega o paciente no pronto-socorro, no seu consultório, quando chega nesse ponto. O ideal, mais uma vez que esse programa gostaria de estar salientando, é que não deixar acontecer isso. Nós lembrar o aspecto da prevenção e do aspecto do tratamento precoce, para não ter as doenças que são irreversíveis, consequências irreversíveis da doença hipertensiva. Como falamos do coração, da insuficiência cardíaca, da hipertrofia, levando a uma insuficiência cardíaca, agora o exemplo o cérebro, levando um acidente vascular hemorrágico, uma área infartada, quer dizer, uma área de perda cerebral decorrente a isso. Nós temos uma próxima imagem que seria a ruptura de um aneurisma em consequência de um aumento da hipertensão arterial e um novo quadro de sangramento do sistema nervoso central. Isso. Carlos. Perfeito. O aneurisma é uma dilatação, uma saculação da artéria, e isso faz com que a fragilidade nesse ponto seja também importante. Com um nível pressórico alto, quer dizer, a tensão nessa parede desse vaso vai se tornar um fator de ruptura. Quer dizer, esse aneurisma pode se romper frente a isso. Isso vai ter uma hemorragia intracraniana, quer dizer, hemorragia cerebral, levando também outra causa de acidente vascular cerebral. Mais uma vez, lembrando que essa área do cérebro, esse tecido nobre, que é um tecido que não vai ser regenerado, quer dizer, é uma lesão irreversível, que se poderia ser evitado. Então, mais uma vez, o médico tem que fazer o diagnóstico precoce e sensibilizar seu paciente para não evoluir para esse tipo de lesão irreversível. Nós temos agora a pergunta que seria em relação à hipertensão no idoso. Vale a pena tratar cifras tensionais sistólicas, a pressão máxima, Carlos, acima de 140, ou seja, deixar no cifra tensional próxima à normalidade, ou esse aumento da cifra tensional é um aumento fisiológico do envelhecimento da árvore arterial e nada poderá ser feito? Qual o posicionamento hoje dos cardiologistas em relação à hipertensão sistólica no idoso? Bom, a hipertensão arterial sistólica no idoso é uma coisa que está bem definida atualmente. Antigamente tinha essa ideia do endurecimento das artérias devido à idade, a diminuição da complacência vascular. Os níveis pressóricos aceitos seriam maiores que o limite. O paciente idoso 16/8, porque é um paciente idoso, vai ter as famosas artérias de passarinho, que se comentava com isso. Isso, na verdade, hoje em dia, é uma coisa que não devemos ter como verdade. Os estudos epidemiológicos, estudos sérios, medicina baseada em evidências, mostram que hoje o idoso tem que ser cifras pressóricas abaixo de 14/9. Ou melhor ainda, quando a diastólica for de 13, quando a pressão for 13/8, quer dizer, 130/8, isso diminui muito a mortalidade dos pacientes idosos, faz com que o risco de ter derrames cerebrais, que é um acidente vascular cerebral, risco de ter um acometimento cardíaco, como infarto ou doença coronariana diminui, e também o risco de ter lesões renais também vai ser diminuído. Então, nós devemos desestimular essa ideia e sempre tratar esse paciente para manter níveis pressóricos em torno de 14, abaixo de 14/9, até um nível ideal de 13/8, quer dizer, 130 de sistólica e 80 de diastólica, milímetros de mercúrio. Carlos, para finalizar o nosso último bloco, eu gostaria que você comentasse ao nosso telespectador em relação às drogas atuais antihipertensivas, quais sejam que estão sendo utilizadas atualmente, diuréticos, beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio, inibidores da enzima conversora, inibidores do receptor da angiotensina 2. Eu gostaria que você comentasse ao nosso telespectador quais drogas poderiam ser acrescentadas a esse arsenal terapêutico, enfim, o que se espera de farmacologia antihipertensiva nesta década em relação ao tratamento da hipertensão arterial. Bom, isso é uma coisa importante também de estar comentando nesse programa, porque o médico ele tem um arsenal terapêutico muito vasto. Ele tem que saber usar esse arsenal terapêutico. Nós temos drogas
possantes, quer dizer, muito potentes, que pode abaixar muito o nível pressório, até drogas pouco potentes. O médico tem que escolher a classe terapêutica, quer dizer, um grupo dessas drogas, com bastante critério. Nós devemos lembrar que a doença hipertensiva não é só uma doença que vai aumentar o nível pressório sanguíneo. Nós temos que lembrar que é uma síndrome, acometimento cardíaco, acometimento renal, acometimento cerebral e também vascular. Devemos lembrar que há alterações, uma estrutura que reveste os vasos sanguíneos, que chama-se endotélio. Essa disfunção endotelial é importante ser comentada aqui. Por quê? Existem drogas que tentam minimizar essa disfunção endotelial e que nós pensamos que devemos ser usadas com medida mais terapêutica ainda. E nós devemos lembrar que a vasoconstrição, levando no caso dessa disfunção endotelial, nós temos também uma balança nesse endotélio de drogas e substâncias. São vasoconstritoras e substâncias vasodilatadoras. Se você tem um predomínio devido à disfunção endotelial de substâncias vasoconstritoras, faz com que aumente-se a resistência vascular periférica. Isso é um componente da doença hipertensiva. Tá? E nós sabemos que o maior relaxante, quer dizer, o maior vasodilatador sanguíneo, quer dizer, do vaso sanguíneo, é o óxido nítrico. Quem sabe se no futuro, hoje está em estudos ainda, de ter o óxido nítrico via oral. Seria assim, substâncias que estariam tentando fazer com que nós minimizasse a disfunção endotelial. Enquanto isso, nós dispomos de drogas muito boas, como os inibidores da ECA, os inibidores da enzima conversora, que são o quê? São drogas que têm uma indicação precisa, também drogas boas para adesão terapêutica, que traz um benefício muito bem ao paciente. Não devemos lembrar, quer dizer, que não só medicar o paciente, mas os fatores não farmacológicos também têm que ser impostos ao paciente. Outra classe terapêutica que deve ser falada aqui são os beta-bloqueadores. Também tem indicações precisas e são drogas excelentes, que deve sempre ser pensado como um primeiro plano. Tá? Outras drogas que deve sempre estar pensando, que também tem critérios para a gente estar introduzindo no paciente, são os diuréticos. Associações entre essas drogas, como associação entre o diurético e beta-bloqueador, associação entre o diurético e também inibidor de enzima. Então, o diurético é uma droga muito boa para fazer associação com outras drogas, com outras classes terapêuticas. Existem também os bloqueadores de canal de cálcio, que é uma outra gama de drogas que nós podemos estar dando para o paciente, mas sempre ter critério. Tá? Existem também os nossos vasodilatadores arteriais, que também são outro tipo de grupo farmacológico que nós também temos que dar para o paciente com critério. Mas assim, as drogas que deve ser lembrado em primeiro plano são os beta-bloqueadores e os inibidores da enzima. E para finalizar esse programa, eu gostaria de agradecer o professor Carlos José Félix Cap, que aceitou o convite para debater o tema hipertensão arterial. Fiquei muito feliz pela vinda ao nosso programa, Carlos, e gostaria de convidá-lo para discutir outros temas de cardiologia aqui no programa Saúde Comunitária. Bom, eu estou contente e quero agradecer ao Dr. Milton pelo convite e ter aberto esse espaço para mim estar conversando com ele, batendo um diálogo sobre hipertensão, também poder ajudar os telespectadores da TV comunitária, também estar orientando. E assim, eu fico muito feliz de hoje estar aqui e também de ter recebido outros convites, mas no futuro de estar participando desse programa. Que isso para mim é uma coisa muito boa, eu faço com o maior prazer. E quero mais uma vez agradecer em público o Dr. Milton pelo convite. O programa Saúde Comunitária tem o apoio científico da Associação Paulista de Medicina Regional de Marília. Saúde Comunitária voltará na próxima semana para a discussão de outro tema de medicina. Quem valoriza o médico, valoriza a saúde. Tenham todos um ótimo final de semana e boa noite.